Imaginem segurar uma simples xícara de café. Parece um estado de repouso absoluto, né? Uhum, total. A gente olha e acha que não tá acontecendo nada. Pois é. Existe essa ilusão imensamente popular de que o movimento só acontece quando a gente se desloca do ponto A para o ponto B. Uma corrida, um salto. Exato, ou o simples ato de levantar da cadeira. Mas a verdade é que, debaixo da pele, bilhões de minúsculas estruturas estão travando uma batalha furiosa. E gastando uma quantidade colossal de energia, diga-se de passagem. Nossa, sim. E tudo isso só para impedir que o peso do braço desabe sobre a força da gravidade. Olha, essa ilusão do repouso é talvez um dos maiores truques da biologia, sabia? Aquilo que a gente interpreta como silêncio físico é, na realidade, uma tempestade ininterrupta. Uma tempestade de eletricidade e química. Perfeito. Nós somos máquinas de tensão constante. Eu sou fascinada por isso. É uma perspectiva muito alucinante. E, bom, a nossa exploração profunda de hoje vai dissecar justamente essa maquinaria biológica. Isso. O material que a gente vai analisar hoje traz as notas super detalhadas de fisiologia muscular da professora Silvia Nishida. E o nosso objetivo aqui não é, simplesmente listar as partes de um músculo, tá? A gente quer decodificar a engenharia perfeita que traduz um pensamento abstrato num cérebro em força física bruta. Vamos investigar como o corpo consegue ter, assim, a precisão milimétrica para piscar um olho e, ao mesmo tempo, a potência absurda para levantar o próprio peso corporal. Certo, vamos desvendar isso. Porque para entender essa engenharia, a gente precisa olhar primeiro para o panorama geral, né? Para a distribuição de forças no organismo. O corpo humano opera basicamente com 3 tipos fundamentais de tecido muscular. Tem a musculatura lisa, certo? Isso, a musculatura lisa, que cuida silenciosamente das nossas vísceras e vasos sanguíneos. E tem a musculatura cardíaca, que é aquela bomba ejetora incansável. Mas o grande foco das notas de hoje é o outro tipo. O grande motor da nossa interação com o mundo físico, que é o músculo esquelético. Cara, é impressionante pensar que quase metade do nosso peso corporal, uns 40%, é pura musculatura esquelética. É um maquinário massivo. É muita coisa. E o mais curioso é que a gente geralmente celebra esses músculos só pelo movimento voluntário, né? Pelos esportes, pela estética da academia. Exatamente. A gente acaba ignorando completamente as funções de bastidores que realmente nos mantêm vivos. E as notas trazem exemplos ótimos disso. Sim. A termorregulação é um exemplo brilhante. O músculo esquelético não é só um motor de tração, ele é o principal gerador de calor do corpo. Tipo um aquecedor central. Exato. Toda essa massa contraindo, mesmo naqueles tremores imperceptíveis, funciona como um aquecedor central vitalício. E tem a questão da energia também, né? O texto menciona a neoglicogênese. Ah, sim. Em casos de privação extrema de alimentos, esse mesmo tecido atua como um cofre de emergência. Ele é quebrado para fornecer glicose para o cérebro. Eu adoro essa ideia. O sistema muscular não é só um conjunto de cordas de marionete que nos puxam para cima. É uma fornalha espalhada pelo corpo inteiro. Uma fornalha silenciosa. Queimando energia para nos manter aquecidos e estruturalmente inteiros. E falando em estrutura, o nosso design bípede é um espetáculo à parte na física. O bipedalismo exigiu uma revolução completa, na verdade, principalmente no uso dos chamados músculos antigravitacionais. Aqueles que ficam lutando contra a gravidade o tempo todo. Isso. Para que a postura ortostática, ou seja, ereta, seja mantida, os extensores do pescoço, das costas e das pernas precisam estar em contração contínua. É uma briga eterna contra a gravidade puxando o esqueleto para baixo. E o impacto evolutivo disso foi incalculável. Ao delegar a sustentação do peso para essa musculatura posterior de forma tão eficiente, os membros anteriores ficaram livres. As mãos ficaram livres para inventar coisas, criar ferramentas. Exato, para moldar um mundo ao redor. Caramba, então a própria civilização humana é um subproduto de pernas e costas que aprenderam a lutar sozinhas contra a gravidade? É uma forma poética e muito real de ver as coisas. Mas, bom, saber que essa fornalha nos mantém de pé
é uma coisa. Entender como essas cordas biológicas geram tração exige que a gente mude drasticamente a lente. Precisamos sair do nível macroscópico. Deixar os braços e as pernas de lado um pouco e mergulhar lá para o nível molecular, direto para dentro da célula muscular. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Com certeza. Porque a arquitetura muscular é construída, como um sistema de cabos dentro de cabos, sabe? Tipo um cabo de aço de ponte-pênsil. Isso. O músculo inteiro é composto por feixes. Cada feixe contém as fibras musculares, que são, na verdade, as células individuais. Elas são longas e cilíndricas. E dentro dessas células tem mais cabos ainda. Tem as miofibrilas, que abrigam a verdadeira maravilha da nanotecnologia biológica, que são os sarcômeros. Os sarcômeros. A unidade fundamental da contração. Exatamente. O texto diz que o sarcômero literalmente se espreme, ele reduz o próprio tamanho pela metade numa fração de segundo durante a contração. Vai de 3,5 micrômetros para 1,5. É brutal. E o que acontece lá dentro é uma coreografia microscópica entre duas proteínas principais, a actina e a miosina. A miosina sendo um filamento grosso, cheio de pequenas cabeças projetadas para fora, e a actina, filamento fino. No papel, elas deveriam simplesmente se agarrar e puxar uma outra, certo? Deveriam, porque a atração química entre a cabeça da miosina e o filamento de actina é imensa. Elas querem muito se juntar. Só que tem um problema aí. Um grande problema. Se elas estivessem sempre conectadas, nós seríamos estátuas rígidas, incapazes de relaxar. Aí a evolução criou um mecanismo de bloqueio. Isso. Em estado de repouso, uma molécula longa chamada tropomiosina fica esticada exatamente sobre os pontos de conexão. Impedindo fisicamente que a miosina alcance a actina. Pensemos nesse cenário como uma boate super exclusiva. Adoro essa analogia das notas. A actina e a miosina têm uma afinidade absurda. Elas querem muito dançar juntas na pista. Mas a tropomiosina é aquele segurança intimidador. Que fica lá de braços cruzados bloqueando totalmente o acesso. Nada acontece enquanto o segurança estiver ali. E quem comanda esse segurança é uma outra proteína, a troponina. Que seria, no caso, o chefe da segurança da boate. Exato. E esse chefe da segurança é super rígido. Ele mantém o segurança no lugar até receber um suborno muito específico. Um sinal vital, o íon de cálcio. O cálcio funciona como o passe VIP supremo. Perfeito. Quando o cálcio inunda o ambiente e se liga à troponina, a estrutura inteira muda de forma. O chefe da segurança puxa o segurança da porta para o lado. E o caminho fica livre. A pista de dança está liberada. A pista está liberada. E aí que entra o ingrediente essencial que faltava na analogia, que é a energia. O famoso ATP, dor puxando água. Isso. E para soltar a actina e remar de novo, ela precisa de uma nova molécula de ATP. É alucinante imaginar bilhões dessas pequenas cabeças de miosina remando, gastando ATP, soltando e remando de novo, arrastando os filamentos numa escala nanométrica. E tudo isso somado faz um braço inteiro levantar dezenas de quilos. Mas espera aí, isso levanta uma dúvida enorme. Se o cálcio é essa chave mágica, o passe VIP que destranca a contração, de onde ele sai de repente? Como o músculo sabe a hora exata, né? Como o sistema inunda tudo de cálcio na hora certa. É nesse ponto que a biologia se transforma em pura engenharia elétrica. Diferente do coração, que tem um marca-passo interno e bate sozinho, o músculo esquelético é essencialmente um escravo do sistema nervoso. Ele não faz absolutamente nada sem uma ordem direta. Nada, nenhum movimento. A ordem vem do cérebro ou da medula espinhal, através do neurônio motor. E a conexão entre o fim do nervo e o começo do músculo é chamada de junção neuromuscular. A famosa placa motora, onde o impulso elétrico que viajou pelo nervo chega num abismo, num pequeno espaço vazio entre a célula nervosa e a célula muscular. E o choque elétrico não consegue pular esse buraco sozinho. Então ele precisa de um mensageiro químico para atravessar o espaço. Esse mensageiro é um neurotransmissor chamado acetilcolina. As notas da professora detalham bem isso. Quando o choque chega na ponta do nervo, ele rompe inúmeras vesículas, liberando uma avalanche de moléculas de acetilcolina nesse espaço minúsculo. São umas 60 vesículas, cada uma com 10.000 moléculas.
Elas atravessam o abismo e se ligam a receptores na membrana do músculo. Essa ligação funciona tipo um interruptor, né? Exatamente. Acendendo um novo potencial de ação, uma nova onda elétrica, mas agora correndo por toda a superfície da fibra muscular. Mas a fibra muscular é bem espessa. Como essa faísca na superfície chega lá nas profundezas, onde os sarcômeros e as miosinas estão esperando? Aí entram os túbulos T. É quase como um sistema de metrô, certo? Túneis microscópicos que mergulham da superfície direto para o centro da célula. O sistema de túbulos T é vital. A onda elétrica mergulha por esses túneis até encontrar o retículo sarcoplasmático, que é uma espécie de tanque de armazenamento. Um tanque que envolve as miofibrilas. Isso. O choque elétrico abre as comportas desse tanque. E adivinha o que tem lá dentro? O cálcio. O cálcio. Ele inunda o sarcômero, liga-se à troponina, move a tropomiosina e a dança começa. A eletricidade do cérebro virou tração mecânica. Incrível. Então o cérebro dispara um choque, o nervo joga acetilcolina, o músculo cria outro choque, o cálcio é liberado e a miosina começa a remar. É uma sequência absurdamente rápida e complexa. Mas o que acontece quando essa ponte de comunicação se quebra? As anotações trazem um exemplo clínico que eu achei devastador: a miastenia grave. A miastenia grave é uma prova bem dolorosa de quão dependentes nós somos dessa junção. É uma doença autoimune. O corpo ataca a si mesmo. Sim, o sistema de defesa enlouquece e começa a destruir os receptores de acetilcolina na superfície do músculo. O mais cruel é que o comando nervoso e os sarcômeros continuam perfeitos. Ou seja, o general está no rádio gritando a ordem de ataque, e os soldados estão armados e prontos. Mas alguém cortou os fios dos alto-falantes. Exatamente. O nervo joga acetilcolina no abismo, mas o músculo está, de certa forma, surdo. Ele não tem receptores suficientes para captar a mensagem. E aí não inicia o choque elétrico interno. Não inicia. O paciente sente uma fraqueza progressiva, absurda, principalmente ao longo do dia, à medida que o esforço esgota os receptores que ainda restam. Nossa, muito triste. Mas olha só, eu tenho uma dúvida. Se a fibra muscular recebe esse choque e contrai com tudo que tem, o que a gente chama de resposta de tudo ou nada? A lei do tudo ou nada. Isso. Como existe a gradação de força? Porque a mesma mão que consegue segurar a casca de um ovo cru com uma leveza cirúrgica, consegue agarrar uma barra de ferro pesada e levantar. É uma ótima pergunta. Se cada fibra ligada só tem a opção de acelerar ao máximo ou ficar desligada, como a gente não esmaga o ovo toda vez que tenta pegar ele? Essa é, talvez, a jogada mais inteligente do sistema nervoso central. O princípio do recrutamento de unidades motoras. Recrutamento? O cérebro não aperta um botão de ligar tudo de uma vez. Uma unidade motora é um único neurônio e as fibras que ele comanda. Algumas têm poucas fibras para precisão, outras têm milhares para força bruta. Ah, entendi. Para segurar o ovo, o cérebro ativa só algumas unidades motoras muito pequenas e fracas. O choque vai só para elas. E se eu decido levantar a barra de ferro? Aí o cérebro vai recrutando sequencialmente unidades motoras cada vez maiores e mais fortes, somando a força de contração aos poucos. Ah, então nós temos pelotões de tamanhos diferentes. O cérebro manda só um grupo pequeno e delicado para cuidar do ovo. Exato. E para a barra de ferro, ele vai chamando a cavalaria pesada até o peso sair do chão. Isso mesmo. E, além do recrutamento, o cérebro brinca com a frequência dos choques. Um único pulso gera um tranco rápido. Mas se o nervo disparar uma metralhadora de impulsos rápidos... O músculo não tem tempo de relaxar entre um choque e outro. Não tem. As forças de cada tranco se somam até o músculo entrar num estado de contração contínua e poderosa. É o que chamamos de tétano fisiológico. Tétano, perfeito. Sim, a força gerada num tétano sustentado é umas 4 vezes maior que um abalo isolado. Então, o que tudo isso significa na prática? Toda essa eletricidade e recrutamento geram força, mas força interna nem sempre significa movimento visível no mundo exterior, né? Boa observação. Há uma separação crucial na mecânica do corpo: as contrações isotônicas e as isométricas. Como é isso? Na contração isotônica, a tensão gerada pelos sarcômeros é maior do que o peso do objeto.
As cabeças de miosina conseguem encurtar a fibra, o osso se move como uma alavanca e o objeto é erguido. Tem movimento físico visível. Exato. Tem trabalho mecânico sendo feito no ambiente. Já a contração isométrica é um fenômeno bem curioso. Eu gosto do exemplo da queda de braço, o braço de ferro. Sim, é o exemplo clássico. Imaginem duas pessoas disputando um braço de ferro. Ambas estão suando, com os dentes trincados, os músculos tremendo violentamente, Estão queimando montanhas de ATP. inundando o músculo de cálcio, mas as mãos estão travadas no meio da mesa. Não se movem 1 milímetro sequer. O motor biológico está acelerando na rotação máxima, engatado, mas o freio de mão está puxado. A resistência externa igualou a força interna. E as pontes de miosina estão agarrando e soltando a actina num frenesi absoluto, gerando uma tensão mecânica colossal, mas sem encurtar o músculo como um todo. E a razão pela qual precisamos gerar tensões tão absurdas nos leva ao design do nosso esqueleto. Nossos ossos e articulações operam num sistema de alavancas. E é um sistema meio ingrato, não é? Totalmente. A evolução escolheu nos dar agilidade e uma amplitude gigantesca de movimento. Mas o preço disso é uma desvantagem mecânica severa. É um problema de engenharia puro. O texto diz que o tendão do nosso bíceps é fixado muito perto da articulação do cotovelo. Muito perto do eixo da alavanca. Isso. A física diz que, para sustentar um objeto de 7 quilos na mão, com o cotovelo dobrado, o bíceps não faz 7 quilos de força. Ele precisa gerar uma força interna assustadora de uns 49 quilos. Só para manter a mão parada. O músculo tem que ser estupidamente forte só para empatar o jogo contra essas alavancas desfavoráveis. Caramba. E a força que ele consegue gerar também depende de como ele está posicionado antes do esforço, né? A famosa relação comprimento-tensão. Se o músculo estiver esticado demais, os filamentos de actina e miosina mal se alcançam. A força é fraca. Poucas pontes conseguem se formar. Isso. E se ele estiver completamente encolhido de antemão, as fibras já colidiram umas nas outras. Não há espaço para deslizar. A força máxima só emerge no comprimento de repouso ideal. Tudo é sobre otimização. E o que nos leva diretamente ao extremo dessa otimização física: os atletas. Ah, diferença nos tipos de fibras. Sim. Como é possível que corpos da mesma espécie, fazendo a mesma atividade de correr, se transformem em coisas tão radicalmente distintas? Um maratonista e um velocista de 100 metros rasos parecem ter motores diferentes. E eles têm. A tipagem de fibras musculares dita o destino atlético de uma pessoa. Como funciona essa divisão? Bom, todos nós temos uma mistura. Mas o treinamento e a genética pesam. As fibras do tipo 1 são o motor do maratonista. São fibras de contração lenta, vermelhas. Riquíssimas em mitocôndrias. Exato. Elas são aeróbicas. Não geram uma força explosiva, mas como usam o oxigênio para queimar combustível, são praticamente incansáveis. E do outro extremo nós temos as fibras do tipo 2, o motor do velocista. São fibras rápidas, brancas, com poucas mitocôndrias. Elas dependem de energia rápida, quebrando o glicogênio estocado localmente sem precisar esperar a chegada do oxigênio. O que resulta numa força contrátil brutal e numa explosão de velocidade. Mas elas fadigam muito rápido, né? Em questão de segundos. E veja bem, o corpo humano é mestre em adaptar esse tecido à exigência. O treinamento de força causa microlesões estruturais nesses sarcômeros. E o mecanismo de reparo é fascinante. O dano químico alerta aquelas pequenas sentinelas dormentes. As células satélites. Isso, as células satélites que vivem ao redor das fibras. Elas acordam, vão para a área rasgada e se fundem ao músculo ferido, sintetizando mais proteínas para reparar o dano. Mais actina e miosina. O músculo se reconstrói maior e mais forte. É a hipertrofia na sua forma mais crua. Só que a natureza é uma contadora rigorosa, né? O músculo é um tecido metabolicamente muito caro para ser mantido. O que acontece quando o uso simplesmente para? É o caso da atrofia. O texto cita o caso do paciente que quebra a perna e passa meses com gesso. Ao remover a proteção, o choque é imediato. A perna está fina, frágil. Mas não é só pela falta da ação mecânica de levantar peso. A retirada do gesso revela a importância silenciosa do próprio nervo motor. Como assim? O nervo não envia apenas eletricidade para a contração.
Ele dispara pequenos sinais de manutenção constantes, fatores tróficos. Tipo um aviso de suporte vital? Ei, nós ainda usamos essa área, mantenham as proteínas intactas. Exato. Sem o movimento, esse aviso cessa. O corpo entra no modo de otimização de energia e começa a canibalizar, a desmanchar as proteínas musculares não utilizadas. Faz sentido, a gestão de energia dita tudo. Inclusive, as anotações detalham bem como o corpo escolhe o combustível. Sim, a ordem metabólica. Numa corrida, o corpo gasta primeiro o ATP livre. Depois a creatina fosfato, que é rápida, mas muito curta. Depois quebra o glicogênio e só após um bom tempo de exercício contínuo, engrena de vez no metabolismo aeróbico e passa a queimar efetivamente gordura. Os ácidos graxos. É por isso que os corredores de fundo são tão magros. Eles operam primariamente no tanque de gorduras. E já que estamos falando sobre energia dita as regras da vida, o texto revela de forma sombria como o ATP é essencial até mesmo para o relaxamento do corpo. Ah, o rigor mortis. O destino final do movimento. Sim. Me explica como funciona esse colapso. O rigor mortis, a rigidez cadavérica que se instala horas após o óbito, é o colapso mecânico perfeito. Com o fim da circulação sanguínea, o oxigênio não chega mais às células. E sem oxigênio, a mitocôndria para de produzir o ATP. Exatamente. Sem a energia das bombas para segurar o cálcio guardado lá no retículo, ele vaza lentamente, inundando os sarcômeros num ambiente sem controle. E como a gente viu na analogia da boate, o cálcio tira o segurança do caminho e a pista de dança abre. A miosina instantaneamente se agarra à actina. O problema aí é a conta do bar. Lembra que a gente falou que para a miosina soltar a actina, ela precisa se ligar a uma nova molécula de ATP? Lembro? O passe para soltar e remar de novo. Mas o corpo não está mais fabricando ATP. Exato. Como não há mais ATP novo sendo fabricado, a ligação se torna permanente. A miosina agarra e não solta mais. O corpo inteiro trava num estado de cãibra inexorável. E isso só desfaz dias depois, quando as próprias proteínas começam a se decompor. É o lembrete biológico definitivo de que a tensão muscular é o estado preferencial da nossa carne. Precisamos gastar uma energia incalculável todos os dias, segundo após segundo, apenas para convencer os nossos músculos a nos soltarem. É fascinante recapitular essa coreografia caótica, né? O cérebro autoriza um disparo que corre pelos nervos, inunda os abismos com acetilcolina, uma tempestade elétrica abre os cofres de cálcio, a catraca da miosina destranca e começa a queimar moedas de ATP furiosamente. Remando milímetro a milímetro. Tudo isso dentro de um sistema de alavancas super desvantajoso que nos permite desde tocar um piano com leveza até carregar pedras com brutalidade. E entendendo como o sistema nervoso central seleciona meticulosamente quem vai trabalhar através daquele recrutamento ordenado das unidades motoras, a gente chega a uma consideração final muito instigante. Qual? O cérebro sempre retém as fibras mais extremas e potentes, certo? Na literatura médica, há casos documentados da chamada força histérica. Ah, já ouvi falar. Pessoas comuns que, num acidente ou pânico extremo, conseguem erguer um carro para salvar alguém preso embaixo. Isso, uma força que em circunstâncias normais seria totalmente impossível, o que nos leva a pensar. A nossa verdadeira limitação física não está na grossura das fibras ou na falta de treinamento. E se essa força colossal já existir latente dentro das nossas células neste exato momento? A fraqueza humana pode muito bem ser só uma trava de segurança neurológica. O general nunca permite que todo o exército ataque de uma vez sob condições normais. Simplesmente porque as pontes de actina e miosina operando em capacidade máxima iriam rasgar nossos próprios tendões e quebrar nossos próprios ossos no instante. Caramba! É uma prova de que a evolução priorizou a preservação estrutural a longo prazo sobre desempenho máximo a curto prazo. O nosso sistema nervoso protege o nosso esqueleto do abismo do poder muscular que a gente carrega oculto. Então, olha, da próxima vez que alguém estiver confortavelmente sentado, achando que o corpo finalmente cedeu ao silêncio total, lembre-se desse oceano furioso de contrações microscópicas acontecendo sob a pele. Milhões de seguranças liberando a pista, remos moleculares quebrando energia. E um sistema elétrico de vigilância impecável que nunca para de piscar. O repouso é só a maior obra de arte que os músculos sabem encenar.